Olá, está no ar mais um Trajetórias e no programa de hoje nós vamos receber o artista plástico, o Biratã Fernandes. O Biratã David Sanches Fernandes é natural de Santana do Livramento e mora em Porto Alegre desde 1975. Pós-graduado em Educação Física, o Biratã se considera autodidata em desenho e pintura e descobriu a habilidade artística aos 8 anos. Em 2015, iniciou o projeto Tamparte. A iniciativa alia arte e sustentabilidade para incentivar o descarte correto do lixo. Em setembro, o Biratã Fernandes recebeu do Legislativo o título de Cidadão de Porto Alegre. Biratã, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara, retornando à Câmara de Vereadores depois dessa homenagem aqui do Parlamento. Que significado foi receber esse título, tu que vens lá de Livramento, de cidadão de Porto Alegre? Olha, para mim, eu sou um cara super tranquilo com relação às homenagens, né? E a gente sabe que durante uma vida toda, praticamente morando em Porto Alegre, né, jamais passou pela minha cabeça que eu poderia ter esse título, né, ou ser a honra cidadão de Porto Alegre. Eu acho que não é uma questão de vaidade nem nada, é que as coisas que eu faço, elas têm um significado muito simples, né? Eu trabalho pelo bem da comunidade, eu acho que essas coisas assim são bem tranquilas na minha cabeça. E quando o vereador Moisés Barbosa me concedeu essa honra, eu fiquei na dúvida, né? Porque, mas eu faço as coisas super tranquilo, não tenho, né, como objetivo cada ação que eu faço, né, que eu tenho que ter um reconhecimento, uma história. Eu faço porque eu acho que aquela comunidade ou aquelas pessoas estão precisando né, de um auxílio e naquele momento eu cruzei com eles, né, e eu pude fazer alguma coisa e resolvi algumas situações, né, que as pessoas precisavam de alguém para ajudá-los. E quando o vereador falou isso para mim, eu fiquei meio na dúvida, mas ele falou de uma forma tão carinhosa assim, né, e colocando também esse trabalho de educação ambiental que eu faço nas escolas, né, que eu fiquei tranquilo assim, aceitei, agradeci muito a ele, ao vereador Moisés Barbosa, e depois, quando ele me falou que tinha sido aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, né? Bom, eu fiquei mais contente, assim, às vezes a gente, durante a vida, a gente se coloca, ou tem posições mais firmes em relação ao que está acontecendo na cidade, né, e no país, e às vezes pode ter pessoas que não gostem, né? Mas como foi uma coisa unânime, me senti assim, muito honrado de receber o título de cidadão de Porto Alegre, né, vivendo tanto tempo já aqui, desde praticamente 45 anos morando em Porto Alegre. Pois é, né? a escolha para vir para Porto Alegre foi, na verdade, voltando no tempo, então, antes de tu se dedicar às artes, né, e enveredar por esse caminho do meio ambiente também, tens uma história como atleta, formado em Educação Física, veio para a capital para ser atleta, como é que foi essa história? Na verdade, eu nem vim para Porto Alegre, eu morava em Livramento, e eu tinha sido campeão brasileiro, recordista sul-americano, campeão e recordista sul-americano e brasileiro, num campeonato que teve no Rio de Janeiro, campeonato de menores, até 16 anos. E aí, em janeiro, o Ministério da Educação tinha um convênio com a Alemanha e de levar atletas e treinadores brasileiros para fazer estágios de aperfeiçoamento, de conhecimento na cidade de Mainz. E eu, como eu tinha 16 anos e me chamaram para ir para a Alemanha para fazer. Então eu saí direto de Livramento para a cidade de Mainz, na Alemanha, para fazer esse curso, 60 dias, né, para fazer treinamento e ter conhecimento sobre técnicas em atletismo, alguma coisa. Né? Bom, e aí quando eu vim, cheguei em Porto Alegre, cheguei praticamente no mês de... Cheguei em fevereiro e março, cheguei aqui praticamente quase que em abril, né, para estudar no Colégio São João. E fiquei um mês em Porto Alegre, voltei para a Alemanha de novo, fiquei mais um mês para o Campeonato Mundial. Então praticamente foi uma coisa, Livramento, uma conexão com a Alemanha direto, né, com um idioma completamente diferente. E a partir daí eu fui várias vezes campeão brasileiro,
na prova do salto de distância e na prova de 100 metros rasos e no 4x100. Né? Então tem um histórico bem... Depois fui professor técnico, né? Dei aula, me formei em Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, bom, tive um passado bem legal aí, porque me diverti bastante. Conheci praticamente o mundo viajando, né? Fazendo esporte. E eu acho que deixei uma mensagem bem legal, porque eu fui o primeiro... tem umas coisas na minha vida que são... Eu não sei se sou muito xereta, né? Se as coisas funcionam de uma forma que, bom, tu é o escolhido, tu vai fazer isso aqui, entendeu? Como cada pessoa na vida tem uma função, né? Mas eu fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, recordista, fui campeão brasileiro dos Jogos Escolares Brasileiros, 2 vezes, fui recordista brasileiro do salto de distância, dos Jogos Escolares Brasileiros, fui recordista do 200 metros e do salto de distância sul-americano, com 16 anos. Bom, aí teve essa história, né, do esporte nessa idade, praticamente no mundo todo mundo se nivela, né? Um americano, um brasileiro, um alemão. As coisas começam a se diferenciar a partir dos 19, 20 anos, né? Quando tu praticamente vira um atleta adulto, né? Pois é, e depois de tantos campeonatos, né? Tantas medalhas aí, uma carreira se consolidando no atletismo, o que te faz virar e ir para as artes? Qual foi o primeiro contato com a arte? O que tu construiu na época? Eu, na verdade, quando meu pai tinha uma pequena fazenda lá em Livramento, a fazenda da Pulga, eu ia para o lado da mangueira, onde estavam os animais, e pegava os ossos, pedrinhas, e fazia as minhas fazendas, né? Com banho de gado, com corredor, com todas as coisas que tem uma fazenda, né? Os bretes, né? A mangueira. Então, essa coisa do meu passado, praticamente desde pequenininho, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre tive uma aptidão para fazer essas coisas. E durante toda a minha vida escolar, na escola, eu sempre fui um dos melhores desenhistas, né? Os professores sempre, quando tinham que fazer um trabalho artístico, eles me chamavam para fazer, que eu tinha uma habilidade muito grande, mas eu fazia outras coisas, né? Isso aí sempre fui fazendo paralelo. Quando cheguei em Porto Alegre também, fazia atletismo, mas aí, um tempo depois, eu procurei o ateliê livre da prefeitura, né, porque eu tinha feito umas peças em pedra, procurei o ateliê e me recomendaram o professor Cláudio Martins Costa, que era um professor da URGS também, uma pessoa maravilhosa. Então, praticamente desde pequenininho eu fazia uma coisa e fazia outra também. Mas a arte sempre foi meio, por isso que eu falo assim, que eu era meio que autodidata, né? Porque desde pequenininho eu sempre fiz as coisas, eu tinha uma habilidade de fazer. Eu não tinha dificuldade de trabalhar com material nenhum, né? Com madeira, com pedra. O ferro não era muito chegado assim, trabalhar com ferro, né? Dobrar ferro, torcer, soldar, essas coisas. Mas os outros materiais, papel machê, madeira, essas coisas, eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com isso, né? E aí eu era técnico, eu levava atletas para campeonatos, um monte de coisa. Praticamente todos os fins de semana eu tinha competição num lugar ou outro. Daqui um pouco, eu não sei o que aconteceu comigo, que me deu, tipo assim, eu quero virar a chave. Né? Isso, tu tinha quantos anos na época? Eu tinha 32 anos. 32 assim, anos. Eu quero virar a chave, eu não quero fazer isso aqui durante um tempo. Né? O atletismo ser técnico, ter atleta, ter responsabilidade. Né? Adorava fazer, mas não queria mais. Aí decidi morar na Europa. Né? Eu já tinha tido a experiência da França, da Alemanha, né, da Espanha, nos campeonatos, achava que eu tinha que eu ia aprender muito indo para lá, e decidi morar em Barcelona. Foi lá onde tu começou a cresceu aí, estudou as artes. Aí sim, aí a primeira exposição foi lá também. Exatamente. As primeiras coisas aconteceram lá, né? Tua primeira exposição foi o que tu expôs na época? Eu tinha justamente na época eu estava em Barcelona. Aconteceu a Guerra do Golfo. E eu fiz uns personagens, né, mais ou menos assim, meio aqueles personagens com aquele turbante na cabeça, né? Aqueles caras assim, aqueles campos de petróleo tudo pegando fogo. Então a relação que eu fiz foi muito... Tinha uns guarda-chuva nos personagens, os guarda-chuva representavam a proteção sobre as bombas, né? Toda aquela tragédia que é uma guerra, né? Então a primeira exposição foi muito marcada por esse tipo, né, de personagem.
né? Porque geralmente a tua vida, ou quando tu faz alguma coisa, tu liga a alguma coisa que esteja acontecendo no lugar onde tu estás morando. Eram pinturas né? e esculturas. Foram só esculturas, Esculturas. e desenhos. Desculpa, pinturas e desenhos que eu fiz no espaço Fígaro, que era uma espécie de um centro cultural lá em Barcelona. Foi muito legal, a galera toda foi. Nos divertimos bastante na exposição. Os caras olhavam para mim assim, mas de onde é que tu tirou essa história toda aqui, né? Principalmente o pessoal da educação física eu convidei, né? Que eu dei aula também lá de educação física lá. Era uma forma de sobreviver, né? Eu já tinha diploma, já tinha pós-graduação, né? Então foi uma forma também de sobreviver lá, trabalhar como professor, né? Então foi muito legal essa experiência de ter trabalhado aqui, ter trabalhado lá na Espanha, né, e ter estudado na Universidade de Barcelona, né, pintura e desenho. Pois é, voltar para Porto Alegre com essa bagagem aí te permitiu avançar e crescer aí, né? Aí tu começa a se desenvolver mais também. Eu fiz várias conexões, eu voltei várias vezes para a Espanha, né? Eu volto praticamente todos os anos, né? Porque sempre tem um aprendizado. Fui para Nova York, expus em Nova York também. Né? Eu gostaria de ter tido uma experiência maior em Nova York, né, com a pintura. Talvez eu faça isso ainda. Né? E, na verdade, a tua vida meio que tu determina e meio que tu não determina, né? E quando tu tem uma família muito grande, tu também tem muitas raízes. Aí a família também sempre te puxa um pouco, né, para perto dela. Então tu vai e volta, vai e volta. E eu sou o número 5 da família, sempre fui a ponto meio que o equilíbrio, né, da balança. Essas coisas de ir, só pensar em mim, no meu futuro, eu nunca tive isso muito na minha cabeça, né? Eu sempre pensei na família. A família sempre era uma coisa importante para mim, né? E a família morava em Livramento, eu morava em Porto Alegre, sentia saudade deles. Então, essas coisas assim que tu não domina muito porque isso é uma coisa mais de sentimentos, né? Da história da tua vida, né? E, bueno, aí as coisas têm essas desconexões, assim, né? Tu faz esporte, aí depois eu fui para Barcelona, estudei na Universidade de Barcelona, aí fiquei completamente no outro mundo, né? E a partir daí eu fiz uma conexão direta com a arte, né? Sabia exatamente que, olha, essa parte do esporte na minha vida, essa não vai existir mais. Eu vou para outra parte. Então, comecei a dar aula e Mas o Brasil aqui, nessas tuas andanças lá fora, como tu tem enxergado a qualidade do ensino das belas artes aqui no Brasil, assim, tá muito aquém ainda? O Brasil é maravilhoso e os artistas brasileiros são maravilhosos pelo seguinte, em geral os artistas brasileiros não têm dinheiro para fazer arte, entendeu? Muito criativos. Exatamente. Quando tu não tem abundância, a tua cabeça ferve, entendeu? Tu tem que encontrar soluções para coisas, tipo assim, a gente não tem uma indústria de tinta no Brasil, né? Nossas tintas, elas são médias, não são de boa qualidade, né? Então tu olha aquilo ali e tu tem que encontrar uma solução para aquele problema ali, entendeu? O papel é caro, os materiais são caros, né? Então eu acho que o artista brasileiro ele tem essa virtude, né, de poder, dentro da dificuldade, criar situações novas. Nós temos ótimos artistas, né? Mas o mercado da arte é um mercado muito focado mais em São Paulo. Antes era um pouco focado no Rio de Janeiro, mas hoje é mais focado em São Paulo, mais pelo poder econômico mesmo, né? E o que tu acha que, por exemplo, a Porto Alegre aqui, né, a capital gaúcha, poderia fazer mais para incentivar? A gente tem o Ateliê Livre da Prefeitura aí, é uma forma de incentivar também, né, a novos artistas surgirem aí, mas o que tu acha que está faltando que precisa de mais aí? Velho, a coisa da arte, na verdade, as crianças nas escolas, isso aí deveria ser uma coisa muito batida nas escolas, né? A criança, para ter um futuro, ela tem que ter educação e ela tem que ter cultura. Né? Se tu quer alimentar uma sociedade toda para ela ter liberdade e ela não ser dominada, né, tu tem que jogar muito com educação e cultura, entendeu? Essas coisas que alimentam qualquer núcleo social, qualquer comunidade. Né? Poder econômico, dinheiro, faz parte disso. Mas ter dinheiro numa cidade que não tem cultura não rola arte, entendeu? Rola de uma forma muito leve, assim, muito sem expressão, entendeu? Então Porto Alegre está dentro de um contexto que tem gente com dinheiro, gente que talvez não tenha muito o apego às artes, entendeu? No sentido assim da compra, de fazer o mercado, né? E não tendo mercado, os artistas
peleiam, né? Eles lutam todos os dias para poder vender uma obra de arte, pagar as contas e se manterem. Então é um mercado bastante complicado, no sentido assim de fazer arte, sobreviver de arte. Se tu não tem esse binômio aí, educação e cultura, dificilmente tu fala no mercado, né? Porque se isso não bate na escola, né, onde tem os núcleos mais privilegiados, as escolas privadas, onde as pessoas ali têm uma renda melhor, quando essas pessoas se formam médicos, advogados, sei lá, procuradores ou empresários bem-sucedidos, esses que têm dinheiro, mas não têm cultura. Então, a arte é uma coisa meio subjetiva para eles, né? Pode ser, pode não ser. Às vezes uma Ferrari de 400 mil, 800, 700, um Porsche, uma coisa, ou uma televisão de 30 polegadas, de 200 polegadas tem mais significado, né? A última tecnologia do iPhone, não sei o quê, tem mais significado do que uma obra de arte, né? E muitas vezes, na verdade, né, uma coisa corta a outra, né? Nos países mais desenvolvidos, o entendimento da cultura é diferente. Cultura faz parte da liberdade das pessoas, né? As pessoas que não têm educação e cultura não são livres, entende? Elas são manipuladas. Elas não conseguem se defender tanto, entendeu? Essa noção aí da importância da cultura na educação, tu tem conseguido enxergar cada vez mais com o projeto, né? Sim. Das tampinhas de garrafa PET, que tu vem desenvolvendo há um bom tempo já aí, aplicando com as crianças essas noções de cuidar do meio ambiente. E como é que é ter esse retorno na sala de aula aí dessas crianças? A gente pode dizer, né, que elas estão ensinando os mais velhos mesmo. As crianças, elas têm um fator multiplicador, porque à medida que tu passa a informação para elas, né, elas veem que aquilo ali tem uma importância. E elas se sentem importantes porque elas são questionadas a participarem, né? O projeto ele funciona muito porque eu dou liberdade para as crianças participarem da construção de uma obra de arte, né, desde o início, né? Entender o porquê que a gente está fazendo o projeto, a própria coleta do material e depois a execução de uma obra de arte, né, geralmente de tamanho, uma instalação, um tamanho grande. Então a criança se sente um agente de mudança, né? O adulto, geralmente, ele fica mais acomodado, já está ali no trabalho dele, está fazendo as funções dele, está preocupado com um monte de coisa, né? Ele não tem essa coisa, mas a criança já é mais seletiva, né? Como as preocupações dela são menores em relação ao que está acontecendo no mundo, tá? Ela pega aquilo ali como uma informação e ela se torna uma árvore, né? Cheia de galhos, cheia de folhas. E nesse aspecto, assim, o projeto ele funciona muito, né? Porque o que está acontecendo no mundo hoje? Há 20, 30 anos atrás, os estudantes, eles não tinham uma noção do que estava acontecendo no mundo, né? Hoje é bem nítido o que está acontecendo no mundo. É impossível que uma criança hoje de 8, 9 anos não esteja vendo as manchas de petróleo no Nordeste brasileiro, né? Porque aquilo ali é uma informação muito dura, né? Muito difícil de olhar aquilo ali e achar que é só uma mancha de petróleo na praia. Aquilo ali está destruindo a fauna, está destruindo os corais, né? Os mangues estão sendo afetados, as entradas no Rio São Francisco, lá, a cabeceira do rio, aquelas manchas de petróleo entrando na rio adentro, né? Então a criança olha isso, porque é uma informação que está sendo vinculada em vários canais de televisão, né? E a criança é o tipo da informação que é possível a criança ver. Ela é forte, mas a criança vê. Diferente de um tiroteio, uma coisa que geralmente os pais tiram a criança da sala, né? Mas esse tipo de informação... Então ela está vendo que no mundo dela hoje, os adultos de hoje estão fazendo uma bomba relógio para elas, entendeu? Porque elas estão pensando, mas o que é isso? Mas meu pai e minha mãe, né, as pessoas que hoje comandam, que são gestores dos municípios, nos estados, no mundo, os caras que fazem negócio, estão entregando esse mundo para nós. Esse é o nosso mundo daqui a 20, 30 anos. E tu consegue ter essa conversa com eles também em sala de aula? E eu tenho essa conversa com ele em sala de aula, e é impressionante, porque cada vez mais, no começo não era tanto, mas agora é muito, cada vez que eu vou nas escolas dar uma palestra ou fazer a história do projeto, as crianças sabem tudo de mim. Elas sabem tudo do projeto Tamparte, né? E eu fico assim, parei um pouquinho, professor. Eu olho para os professores e digo, ô professor, o que está acontecendo aqui?
eles sabem muito de ti, eles pesquisaram. Eles sabem o que tu faz. Né? Então vê o que tu vai falar. Eles estão bem, é muito legal isso, espertos, né? é muito legal. É muito legal tu ter isso aqui, que as crianças elas têm elas criam uma imagem de ti. Bom, eles me chamam o seu Tampinha, o Biratã Tampinha, entendeu? Umas coisas assim, né? Mas é legal porque cria uma familiaridade assim, né? Uma empatia muito grande com eles. E cara, eu realmente estou muito feliz assim com a história do que está acontecendo com o projeto, né? A ideia é levar o projeto para fora e viajar, fazer algumas viagens. Nós já fizemos 2 vezes na Colômbia, né, o Tamparte. Já fizemos no Uruguai, estamos fazendo mais prospecções no Uruguai, lá em Punta del Este, em Maldonado. Já fizemos uma prospecção em Berlim. Eu digo assim, de conversar com as pessoas responsáveis, né, e as pessoas estão armando agora, tipo assim, armando circo, né, para que eu possa ir lá dentro das escolas ou numa comunidade e falar sobre o projeto e por que ele é importante dentro de um contexto mundial hoje de destruição, poluição, né, e degradação do meio ambiente. O projeto continua visitando escolas ainda, quando tu és convidado? Sempre, sempre. Praticamente toda semana eu faço uma palestra numa escola, né, e... Bom, é que hoje, para ser bem sincero contigo, hoje parece que a vida do projeto e as pessoas são uma coisa só. Não existe uma desconexão. Daqui a 3 meses a gente vai fazer... Não, as pessoas têm uma necessidade de fazer isso de uma forma emergencial. Porque em quase todos os lugares, entendeu, tem um problemão. Tipo assim, eu fui em Bagé, numa exposição. Na verdade, eu doei uma obra para Santa Casa de Bagé. A obra foi a leilão, que é para fazer uma conexão da maternidade, da emergência, da pediatria do hospital, que hoje tem que sair de um corredor, atravessar uma escada e ir lá para outro corredor. Então eles estão fazendo uma ponte, uma escada, uma conexão entre um prédio e outro, que é para facilitar. Quando a criança chega na emergência, ela já vai direto para a UTI, alguma coisa, se tiver que fazer uma operação. E eu fiz uma doação de uma obra de arte, que foi leiloada lá em Bagé. E Bagé não tem coleta seletiva do lixo. Né? E aí eu depois fui falar com a secretária da Cultura de lá, e disse assim, pô, não sei o que, teu projeto é maravilhoso, não sei o que, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu perguntei, secretária, tem coleta seletiva do lixo? Você faz alguma coisa? Não. Então, como é que é a história do lixo aqui? Um monte de gente nessa cidade aqui. Vai tudo meus buracos. Não tem como, né? Tu fica louco, né? Alguém te fala isso, né? Aproveitando esse teu gancho e indo para o final do programa, uma das falas tuas durante o teu discurso aqui, quando ganhaste a homenagem aqui da Câmara, o troféu, foi que teu sonho é que Porto Alegre tenha um plano de sustentabilidade. O que tu destacaria nesse plano? O que é mais emergencial? Olha, eu diria assim que o mais emergencial seria ter uma política de sustentabilidade dentro das escolas. Todas as escolas de Porto Alegre, públicas e privadas, deveriam ter essa conexão direta já, sabe? A gente está muito atrasado, gente. O problema todo, né, de as pessoas entenderem o que é sustentabilidade, né, não é só a história de apagar a luz ou não usar tanta água, entendeu? É que isso num coletivo tem um reflexo gigantesco. São milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. E tem um valor agregado de dinheiro que o município deixa de gastar, e o município poderia aplicar em educação e saúde, entendeu? Então, tipo, hoje, nós gastamos uma fortuna colocando todo o lixo lá, acho que é encharqueadas, uma coisa assim, né? Na mina lá, entendeu? E se a gente gastasse metade desse valor para colocar o lixo seletivo lá, se a gente conseguisse separar melhor os resíduos, né? A gente teria uma fortuna, um verdadeiro... Sabe? Um valor que a gente não tem. Nós somos um país pobre, nós não somos um país rico, entendeu? A gente acha que é um país rico, a gente não tem recursos. A nossa educação é uma coisa muito restrita, os nossos recursos são bastante limitados, assim. Então, seria importante para nós termos consciência de o que realmente é fazer sustentabilidade, entendeu? Numa cidade, né? Entendeu? Não só dentro da escola, como nos órgãos públicos, no hospital, pronto-socorro, né? nas comunidades, nos centros comunitários, né, nas regiões, nas vilas, nos bairros, entendeu? Então, na verdade, a gente ainda, apesar de Porto Alegre ter há muito tempo, eu acho que
Porto Alegre teve a primeira Secretaria do Meio Ambiente, né, do Brasil, e Porto Alegre tem a coleta seletiva há mais de 20 anos. A gente ainda está caminhando em passinhos bem curtinhos nesse aspecto da sustentabilidade, entendeu? Então, não é, a palavra, a gente não pode usar uma palavra de forma irresponsável. Né? Não somos nada sustentáveis. Né? As nossas práticas de sustentabilidade na cidade, né, são muito pequenas. Né? Então, eu acho que os governos, os gestores, os atuais, os gestores futuros, eles deveriam pensar exatamente o que a gente tem que fazer com os resíduos sólidos e orgânicos da cidade, né? E isso a gente tem que levar para as crianças dentro da escola. Porque se tu ensina isso dentro da escola, se tu passa essa informação dentro da escola, as crianças são agentes multiplicadores dessa informação. E a gente só tem a ganhar, o município tem a ganhar, as comunidades têm a ganhar. Né? Bom, isso é um... Tem um monte de história, entendeu? Tem muita história. Fica a sementinha aí já, certamente... Fica uma semente plantada aí, o projeto Tamparte aconteceu em 2015 aqui, a gente vai ter o segundo projeto Tamparte em Porto Alegre agora, a gente vai ter o Tamparte 3 em Cali, na Colômbia, né? A gente está fazendo um mural em Punta del Este, preparando o mural de Pelotas. Olha, assunto tem bastante assunto. Tá certo, Biratã, muito obrigado pela tua presença, parabéns pela trajetória, o reconhecimento e que tu continue cada vez mais firme aí e levando para as crianças essas noções aí tão basilares aí de cuidado com o meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado ao vereador Moisés Barbosa, à Câmara de Vereadores, oportunidade de poder também falar um pouco sobre o que a gente está fazendo. Né? E, bom, a gente está sempre aberto aí para essas conexões com o futuro. Tá certo. Obrigado. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.